Há uns meses atrás eu disse para vocês que nós faríamos, na medida do possível, alguns comentários sobre o grande seminário que o PT fez para fomentar, né, intelectualmente o partido, preparando aí a troca de presidências. Pode ser que aí haja uma transição da Gleisi Hoffmann para o Edinho, não sei como é que estão as candidaturas internas. Mas o nosso interesse do canal como Esquerda Reflexiva, exatamente, era fazer a reflexão em cima da reflexão que o PT estava fazendo. E eu disse para vocês que a gente centraria a discussão no tema trabalho e deixaríamos outros temas, né? Seria um pouco desgastante para o canal ficar abordando todos os temas, mas o tema trabalho é fundamental pela própria dimensão original da esquerda, né? Bem, então, dentro dos painéis que eles fizeram, dentro das exposições, dentro das mesas que eles prepararam na Fundação Abramo, eles trouxeram na mesa sobre trabalho, inovações do trabalho, novo mundo do trabalho. Eles trouxeram 4 pessoas, mas uma delas fez uma exposição maior e que tem uma série de elementos estatísticos que são interessantes de notar. Notar pelos próprios elementos, notar pelo tipo de esforço que o apresentador fez, mas notar principalmente pela leitura que ele faz. Eu peguei um trecho que eu creio que há três coisas a serem observadas nesse trecho, três pontos críticos nesse trecho. Esse rapaz, eu anotei aqui, ele é o Renato Meirelles, comunicólogo, e ele é o fundador de uma coisa chamada Instituto Locomotiva. E ele mexe com favelas, comunidades, ele tem um livrinho, ele é autor de Um País Chamado Favela. Eu não sei de que editora que é, não li. Bem, vamos lá? Então tá aqui agora. Os coaches também dão seu testemunho de fé sobre empreendedorismo. As professoras ficaram indignadas que eu levei a minha placa da conquista de 100 mil, porque eles ganham 1.000 no máximo, 3 mil é o salário mediano dos brasileiros hoje. Pessoal, é óbvio que é exceção, de exceção, de exceção, de exceção. É óbvio que isso não é nem 0,01%. Mas é um testemunho de fé. E esse testemunho de fé motiva os outros. E vamos entender o que é isso. O Lula foi o maior testemunho de fé que mostrou para os mais pobres que era possível ir além. Não foi o coach que falou isso. O Lula falou isso lá atrás. E quem fala isso hoje? É só para a gente não demonizar isso. E nós sabemos que, infelizmente, o Lula foi exceção, de exceção, de exceção. Foi exceção. Mas foi exceção que serviu de exemplo e até hoje inspira. E por isso que nós sabemos que só alguém como Lula conseguiria derrotar o Bolsonaro. A gente pode falar isso com mais forma mais tranquila ou menos tranquila, mas é fato. Se não fosse o Lula, o Bolsonaro seria presidente. Viram? Bem,
Primeira crítica. É até perversa essa primeira crítica, porque ela não está no vídeo, ela está abaixo do vídeo no YouTube. Ela é um número. O número não, até ontem não passava de 130 vistas. Em outras palavras, um vídeo de um mês, numa fundação que tem não sei quantos anos, desde a idade do PT talvez, apresenta um vídeo sobre o tema central, Partido dos Trabalhadores, o tema é trabalho, e ele tem uma visibilidade que, se eu colocar uma lesma falando, se eu colocar uma lesma falando, eu tenho bilhões, mas se eu colocar uma lesma, o ano passado eu coloquei uma lesma, só a lesma, né? E apelidei ela de prefeita de uma cidade do interior que fazia nada. Teve 5 mil vistas logo de cara. Então, é impossível uma visibilidade tão baixa. Agora, por que eu estou criticando? Não só a Fundação Perseu Abramo, porque a visibilidade de todos os painéis é muito baixa. A própria inscrição no canal Perseu Abramo é muito pequena. 5 mil pessoas, uma coisa assim. Bem, o problema é que 120 pessoas, 129, 130 pessoas para um mês é zero. Quer dizer, qual o esforço de fazer chegar este vídeo para as pessoas que são do PT? Nenhum. Agora, o mais interessante é o seguinte: o Renato Meirelles, que é o palestrante, o principal palestrante da mesa, ele é comunicólogo. Então acabou, né? Como é que você pode ser comunicólogo se você não comunica? Porque, veja, mas porque as pessoas pensam que comunicação é você falar bonito de público e as pessoas ficarem caidaças por você. É um monte de gente que fala bonito em público e não atinge ninguém. E tem um monte de gente que fala uma porcaria e atinge. O problema é como é que um comunicólogo não chega a fazer a comunicação. Comunicação não é falar. Comunicação é fazer a sua mensagem chegar ao outro. Senão não tem comunicação. Então começa daí, né? O sujeito simplesmente não comunica, ele não pode chegar lá e falar, eu fiz uma palestra lá na Fundação Perseu Abramo, eu sou pedreiro, teve 129, eu sou médico, não, ele é comunicólogo. Ele é comunicólogo, a profissão dele está ali arrebentada porque ele não conseguiu ter visibilidade. Meu Deus do céu, esse cara não conseguiu nem ter os endereços dos diretórios e fazer com que os diretórios, pelo menos, tivesse uma pessoa em cada diretório assistindo ele em 3 meses. Não é comunicólogo, esse cara, né? Então, começando daí, o Renato Meirelles já tá, né? Ele deu um tiro no próprio pé. Segundo ponto, que também não está, assim, evidente, é que aí vocês podem examinar mais do que eu pus. Todo o painel, toda a mesa, os 4 pessoas que falaram, mais ele que falou mais e tem os dados, eles não abordam o trabalho enquanto constituinte da vida humana, enquanto constituinte da alma humana. Eles abordam estatísticas
a respeito de posições ideológicas superficiais e mudanças no mercado de trabalho. No máximo ele chega a notar uma coisa que todo mundo sabe, não precisa dele falar nem estatística, que nas favelas as pessoas preferem ser empreendedores e não ser trabalhadores. Ora, eu já falei isso aqui sem estatística dezenas de vezes, sem estudo nenhum. Ele precisou de um grande estudo para saber isso. Não, só uma besteira. Né? Agora, não chega na subjetividade maquínica. Ele não chega, e nenhum deles chegam, no que está acontecendo com a criança, o jovem, a mulher, as pessoas. As pessoas de carne e osso, ou para usar uma terminologia que eu não gosto, o que está acontecendo no cérebro delas, ou para usar uma terminologia que eu gosto, qual é a alma que está se pondo? Qual é a subjetividade que está se montando? Nós estamos aí já com 20 anos de estudos, 20 anos no mínimo, de estudos a respeito dos dois grandes componentes que mudaram a subjetividade nesses tempos, que é a financeirização e a digitalização. Exatamente aquilo que a gente coloca no Subjetividade Maquínica, o livrinho, e o Semiocapitalismo, o outro livrinho, o vermelho e o azul. Tá aqui, ó, para vocês. Não coloca. Ele não entra na mudança semântica, ele não entra nas estruturas do pensamento que estão sendo alteradas porque a subjetividade criou um ciborgue, ou seja, um acoplamento entre algoritmo e homem, onde o homem passou a ser um algoritmo a mais. Então, se você não entra nisso, você não entende quem é a pessoa que vai conversar com os possíveis lideranças do Partido dos Trabalhadores e não entende também o que aconteceu na alma dessas pessoas que são as lideranças para qual está se dirigindo a comunicação. Essas são as duas primeiras críticas de fundo. Agora, em direção ao próprio trecho, tem vários trechos que eu poderia criticar, mas este é significativo, porque ele faz uma leitura um tanto que estranha. Ele pega um garoto que foi falar para a professora que ele ganhava muito mais que a professora com os empreendimentos dele, ou com a aplicação dele, ou, enfim, com o modo como ele vivia. Quase que dizendo, né? Vocês que estudam e querem ensinar, não vão ganhar nada. E eu que sou empreendedor e tenho outras informações que vocês não passam na escola, é que consigo ganhar. Então, um discurso liberal do mérito, né? Ideológico, tolo. E aí ele compara esta proeminência do indivíduo que venceu no sentido do mercado, com o Lula, que também saiu do nada e venceu. E ele acha que esses dois discursos são discursos que podem ser postos no mesmo plano, como eu venci, eu sou o exemplo de quem ganhou dinheiro, eu sou o exemplo de quem conseguiu sair do nada e ser presidente. De modo que o discurso do sucesso pessoal também foi feito pelo Lula.
E aí morre aí. Morre aí. Ora, o discurso do sucesso pessoal do garoto é falso. Completamente falso. Não porque ele seja uma exceção, a exceção da exceção da exceção, mas simplesmente porque é falso mesmo. Ele não tem sobrevida. Talvez ele tenha feito isso uma vez ou duas, mas daqui a alguns anos você não vai encontrar mais esse garoto. Segundo, o discurso do Lula, eu posso chegar à presidência, eu, indivíduo, cheguei à presidência, nunca foi um discurso liberal. Por quê? Porque sempre esteve junto com esse discurso do Lula a história dos movimentos sociais que não criaram a exceção da exceção da exceção. Quer dizer, ele acha que porque o Lula é o cara que derrotou o Bolsonaro e porque o Lula virou uma coisa única, o único que derrotaria o Bolsonaro, que esse é a exceção da exceção da exceção. Não, não é. Os anos 80 geraram com o sindicalismo dezenas de Lulas. Podia se escolher. Calhou de no maior sindicato da América Latina, no momento certo e na hora certa, ser o Lula. Mas ali estavam sendo preparados dezenas de outros. Tanto é que a primeira geração do PT tinha várias pessoas eleitas pelo sindicalismo. Claro que o Lula tem méritos e dotes pessoais. É óbvio. Mas a geração inteira era de sindicalistas naquela época, de lideranças do PT. Então não é a exceção da exceção da exceção. É simplesmente uma elite sindical que se criou a partir de uma quantidade enorme que foi gerada pelas condições de trabalho daquele momento e a história daquele momento. É isso que está omitido. Mas o Lula não omite isso. Muitas vezes, quando ele fala isso, né, um nordestino que chegou à presidência, ele está dizendo o quê? Fundamos o PT. Viemos dos movimentos sociais. Ele nunca falou é mérito exclusivo do Lula. Mas o Renato Meirelles, do modo como ele leu, o único que pode derrotar Bolsonaro, ele acabou lendo de modo neoliberal. Quer dizer, ele sempre entendeu a fala do Lula como uma fala neoliberal. Simplesmente porque ele próprio é neoliberal, no sentido de que ele não trabalha a história com a relação indivíduo e movimentos sociais, movimentos históricos, movimentos econômicos, movimentos políticos do período. Teve uma época que o Lula não era o candidato do PT. Podia ter vários outros. Inclusive teve uma época que o Lula se retirou da política para viajar ao Brasil, para se preparar como candidato, porque tinha outras pessoas que também podiam ser e talvez desempenhassem um bom papel. É que o Lula chamou para ele essa responsabilidade. Agora, se você acha que porque você produziu um Pelé, o Pelé não estava na Copa de 70, né, com o Rivelino, Gerson, Jairzinhos, né? Era uma elite tirada de um grande campo de futebol. Hoje você não vai tirar Lula nenhum, não tem mais um movimento sindical. A liderança vai sair de outro lugar, mas tem que haver uma democratização
do fazer político para que apareça uma pessoa que faz política num nível superior. Mas ele leu, né? O Lula, qual é, né? Como se fosse a mesma proposta do garoto do empreendedorismo. Eu consigo vencer sozinho. Tanto é que ele fez a comparação. O Lula é a exceção da exceção da exceção da exceção, igual o garoto, que é a exceção. Então a questão não é vencer na vida. E ele se confundiu a achar que a questão é vencer na vida. Por quê? Porque ele está preocupado em acoplar o discurso do partido a uma estatística que ele fez, onde o favelado diz que a questão importante para ele é vencer na vida e ele vai fazer isso sozinho. O discurso do partido não tem que se curvar a isso. O discurso do partido tem que simplesmente colocar uma sociologia melhor no âmbito do favelado, que a sociologia que ele está tendo lá é a pura sociologia que o próprio Meirelles engoliu acriticamente. Ele não vai fazer ponte. Eu vou fazer uma ponte porque o discurso... Não! Nunca as esquerdas chegaram para o cara e falaram assim, você tem que ficar onde você está. As esquerdas sempre falaram, você tem que melhorar. O problema é que para você melhorar, não é Deus, não é a sorte, não é o governo, porque ele achou que tinha que pôr governo. Para você melhorar, é preciso você ter condições de criar movimentos sociais onde você faça a sua ação ser coletiva. A sua ação sendo coletiva, se tira ali uma elite, que fica melhor. Quando se falava no Lula nos anos 80, não se falava só no Lula. Ele era o presidente do maior sindicato, então é óbvio que ele apareceria mais. Mas se você olhar as pessoas eleitas pelo partido, você vai ver que todos eles, né, uma boa parte vinha da elite sindical. O país vivia o seu canto do cisne da industrialização gerada nos anos 40 e 50. E que rapidamente foi atropelada pelo neoliberalismo, pela desindustrialização, pela maquinização, pela digitalização, que, por sua vez, está gerando uma alma diferente. Não diferente porque acredita em outros valores, não é isso, não é o conteúdo. É diferente porque está submetida a uma lógica do algoritmo, que por sua vez está submetido à velocidade exigida pelo mercado financeiro. É aí que está a mudança. A mudança é da essência da alma humana. Nós estamos criando um outro tipo de ser, que nós não podemos nem dizer se é humano ou não. De tal modo que ele está algoritmizado. A questão, portanto, não é se eu trabalho de Uber ou não trabalho de Uber. Se eu sou CLT ou não sou CLT. A questão é que, para trabalhar, eu simplesmente entro no Google ou em alguma plataforma. Essa é a questão. A questão é que, enquanto a fábrica se automatizou, a outra fábrica, a cidade, a chamada fábrica social, se digitalizou. Isso está no centro do nosso livro que vai vir, o Capitalismo 4.0. E não é nenhuma grande novidade, porque está nos escritos do Tony Negri e de vários outros. Mas o PT nunca conseguiu ler Tony Negri, né? Nunca conseguiu. Tentou trazer o Tony Negri para cá, mas o Tony Negri fez uma crítica ao PT, aí eles se afastaram. E preferem ouvir esse rapaz que tem uma visão de favela um pouco estranha, tá?
E eu preciso investigar mais o que é esse Instituto Locomotiva. Se não é também um tipo de, né, dessas dezenas de fórmulas de ganhar a população favelada para o empreendedorismo. Sacaram? Bem, é isso. Para não deixar ficar longo, para não deixar ficar cansativo, vamos parar por aqui, mas já é o suficiente para você entender onde é que está o problema. Daqui a pouco a gente volta.